Olha para o seu celular agora. Olha para as roupas que você está usando e para o carro que está estacionado na sua garagem. Tudo parece estar no lugar, certo? Você se esforçou por isso. Você merece isso. Mas me diga uma coisa. Por que, mesmo ganhando mais do que você ganhava há 5 anos, a sensação de sufoco continua exatamente a mesma? Você acorda, toma seu café, entra na engrenagem e trabalha 10 horas por dia para sustentar uma vida que você mal tem tempo de aproveitar. Você se convenceu de que o cansaço é o preço do sucesso. Mas e se eu te dissesse que esse cansaço não é um efeito colateral, mas sim o produto final de um sistema desenhado para te manter exausto? Você está correndo em uma esteira financeira. O problema é que quanto mais rápido você corre, mais o sistema aumenta a inclinação. Você sente que está subindo uma montanha que não tem topo. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que o problema é o valor do salário. Elas dizem que tudo seria diferente se ganhassem R$ 2.000 a mais. Mas elas ganham, e nada muda. Existe um ponto invisível onde o seu conforto se torna a sua maior prisão. E a verdade é que quase ninguém percebe quando atravessa essa linha. Você já atravessou. E o que eu vou te mostrar agora é como o mecanismo que você chama de padrão de vida foi criado para garantir que você nunca seja livre. O mundo te ensinou que crescer na vida significa atualizar suas coisas. Se você ganha um bônus, você troca de carro. Se você recebe uma promoção, você muda para um apartamento melhor. Se você tem um cartão de crédito com limite alto, você usa porque você pode pagar. Isso é o que chamam de progresso. É o caminho normal. É o que seus pais fizeram, o que seus amigos fazem e o que as redes sociais esfregam na sua cara todos os dias. Mas aqui está o detalhe que ninguém percebe. Toda vez que você eleva o seu padrão de vida antes de elevar a sua base de ativos, você está apenas comprando uma corrente mais cara. O sistema financeiro ama o seu padrão de vida. Ele sobrevive dele. As pessoas acreditam que ter coisas caras é um sinal de riqueza. Elas confundem ostentação com patrimônio. Mas a realidade é cruel. A maioria das pessoas que você vê ostentando um estilo de vida luxuoso está a apenas 2 meses de salário da falência total. E é aqui que tudo muda. O sistema te empurra para o consumo por uma razão psicológica profunda. Ele quer substituir a sua necessidade de liberdade pela necessidade de status. Enquanto você estiver preocupado em parecer rico para pessoas que você nem gosta, você nunca terá tempo para descobrir o que é ser verdadeiramente livre. Você se tornou zelador das suas próprias dívidas. Você trabalha para pagar o aluguel do seu status. Mas o sistema tem um segredo que ele guarda as 7 chaves sobre como o dinheiro realmente se comporta quando você para de alimentá-lo com as suas vaidades. O mecanismo real é muito mais sombrio do que uma simples planilha de gastos. Imagine que cada real que passa pelas suas mãos é um pequeno soldado. No modelo que te ensinaram, você manda todos os seus soldados para o campo de batalha para serem massacrados. Você os troca por objetos que perdem o valor no momento em que saem da loja. A revelação progressiva que você precisa entender é esta. Riqueza não é o que você compra. Riqueza é o que você mantém e o que trabalha por você enquanto você dorme. Mas você foi programado para o imediatismo. O sistema financeiro utiliza uma técnica chamada inflação de estilo de vida. É uma armadilha biológica. Quando você ganha mais, o seu cérebro libera dopamina, e a única forma de manter esse nível de prazer é comprando algo maior, mais caro, mais sofisticado. É um ciclo vicioso que consome a sua única moeda de valor real, o seu tempo. Pense comigo. Se você compra um carro que custa R$ 100.000, você não pagou R$ 100.000. Você pagou os meses de vida que você teve que vender para conseguir aquele papel moeda. Você trocou sua liberdade por metal e plástico que daqui a 5 anos não valerão metade do que você deu por eles. A primeira camada da liberdade é o silêncio. É quando o seu custo de vida é tão controlado que o sistema perde o poder de te ameaçar com o desemprego. Mas o sistema odeia o silêncio. Ele quer que você precise do próximo salário como um viciado precisa da próxima dose. A parte prática que ninguém te conta não é sobre economizar no cafezinho. É sobre manter o seu padrão de vida estagnado enquanto a sua renda sobe. É criar um abismo entre o que você ganha e o que você gasta. É nesse vácuo financeiro, que a verdadeira liberdade começa a respirar.
Mas para chegar lá, você precisa enfrentar o julgamento. Você precisa estar disposto a parecer pobre para se tornar rico. E a maioria das pessoas é fraca demais para suportar o olhar de pena de quem está afundado em dívidas. Agora você está diante de uma bifurcação. Você pode fechar este áudio e continuar acreditando que o próximo aumento vai resolver tudo. Você pode continuar alimentando a fábrica de escravos silenciosos, comprando passivos e chamando de conquistas. Ou você pode decidir hoje que o seu tempo vale mais do que a aprovação social. A pergunta é simples, mas dói. Você vai continuar jogando como sempre jogou, seguindo o script que escreveram para você, ou vai começar a jogar como quem entendeu as regras do jogo? O padrão de vida que você ostenta é uma prova de que você é produtivo ou uma prova de que você está preso? Se você sente que chegou a hora de desmontar essa armadilha e quer entender o próximo passo técnico para blindar seu capital e sair da mira do sistema, você precisa estar pronto para o que vem a seguir. Porque o que eu revelei até aqui é apenas a superfície. O buraco é muito mais profundo. E o que acontece quando você decide realmente parar de alimentar o sistema é algo que poucas pessoas têm coragem de experimentar. Você ainda está aqui. Isso significa que a dor de continuar na esteira se tornou maior do que o medo de descer dela. Mas não se engane. Entender que você está em uma armadilha é apenas o primeiro passo do despertar. O sistema conta com a sua consciência, mas ele aposta na sua inércia. Vamos mergulhar no que acontece nos bastidores. Você já percebeu como o crédito é oferecido com um sorriso no rosto? O banco não te empresta dinheiro porque quer te ajudar a realizar um sonho. Ele te empresta porque o seu endividamento é o ativo mais valioso dele. Quando você assina um contrato de financiamento de 30 anos, você não está apenas comprando um teto, você está vendendo as melhores décadas da sua vitalidade. Você está garantindo que pelos próximos 360 meses você será um trabalhador previsível, dócil e assustado. O sistema financeiro moderno é uma arquitetura de controle psicológico. Ele utiliza algo chamado prova social para garantir que você nunca se sinta satisfeito. Por que o carro do vizinho te incomoda? Por que a viagem daquela pessoa no Instagram faz você se sentir um fracassado? Porque o padrão de vida foi transformado em uma métrica de valor humano. Mas aqui está a camada que ninguém te mostra. O dinheiro que você usa para manter esse padrão está perdendo valor enquanto você fala. A inflação não é apenas um número no jornal, é um imposto silencioso sobre a sua obediência. Se o seu padrão de vida sobe junto com a sua renda, você está perdendo duas vezes. Está perdendo dinheiro para a desvalorização e está perdendo tempo para manter a aparência. Enquanto você se preocupa em pagar a parcela do seu status, os arquitetos do jogo estão comprando o que realmente importa: escassez. Eles estão comprando terra, estão comprando tecnologia, estão comprando ativos que não podem ser impressos pelos governos. Eles querem que você tenha o passivo, enquanto eles retêm o controle. Agora, vamos falar sobre a mecânica da saída. A maioria dos gurus de finanças vai te dizer para cortar o cafezinho ou anotar cada centavo em uma planilha. Isso é como tentar esvaziar o oceano com uma colher de chá. É tática de distração. A verdadeira fuga não é sobre privação, é sobre estratégia de guerra. A primeira grande quebra de paradigma é entender a diferença entre fluxo de caixa e patrimônio líquido. O sistema quer que você foque no fluxo, quanto entra e quanto sai por mês. Ele quer que você viva no limite da sua capacidade mensal. A pessoa livre foca no patrimônio, o que sobra e como isso se multiplica sozinho. O padrão de vida que te suga é alimentado por uma mente que busca segurança no consumo, mas a única segurança real vem da desconexão. Quando você reduz seu custo de vida para um nível onde você poderia sobreviver por 2 anos sem trabalhar, algo mágico acontece na sua psicologia. O medo desaparece, e quando o medo desaparece, você se torna perigoso para o sistema. Você começa a dizer não, você para de aceitar migalhas, você começa a enxergar oportunidades que o homem cansado e endividado jamais veria. Mas existe um perigo aqui. O sistema tem anticorpos. No momento em que você decide viver abaixo das suas posses, as pessoas ao seu redor começarão a te sabotar. Você trabalha tanto para quê? Eles vão dizer. A vida é curta, aproveite, eles vão repetir. O que eles não suportam não é o seu estilo de vida simples, é a liberdade que esse estilo de vida representa.
A sua economia é um espelho que reflete a escravidão deles. A parte prática que ninguém ensina é a blindagem mental. Você precisa aprender a tratar o seu dinheiro como capital, não como moeda de troca. Capital é semente, moeda de troca é comida. Se você come todas as suas sementes para parecer bem alimentado hoje, você morrerá de fome amanhã. Imagine que você decidiu estagnar o seu padrão de vida nos próximos 3 anos, mesmo que sua renda dobre. O que o sistema fará? Ele tentará te seduzir. Ele enviará novos limites de crédito, novas ofertas de luxo, novas necessidades que você não sabia que tinha. Eles usarão algoritmos para mapear suas fraquezas e te oferecer exatamente o que dói mais não ter. Mas aqui está a centelha dos que venceram o jogo. A liberdade financeira não é um número na conta bancária, é a distância entre a sua renda e o seu ego. Quanto maior essa distância, mais livre você é. Se o seu ego precisa de um carro de luxo para se sentir importante, o sistema te possui. Se o seu ego não precisa de nada além da sua própria aprovação, você é o dono do sistema. Mas não pense que o caminho termina em guardar dinheiro. Guardar dinheiro é apenas acumular munição. O verdadeiro segredo é onde e como você vai disparar essa munição para destruir a dependência que o sistema criou em você. Agora as luzes se apagam e o que sobra é apenas a engrenagem nua e crua. Você foi ensinado que dívida é algo que você faz para consumir. Os grandes players aprenderam que dívida é algo que você faz para comprar o tempo dos outros. Enquanto você usa o seu crédito para sustentar um padrão de vida que impressiona vizinhos, os mestres do jogo usam o crédito para adquirir ativos que pagam a própria dívida e ainda deixam um excedente. Eles não usam o próprio suor, eles usam o sistema para alavancar sua saída do sistema. Mas para acessar essa ferramenta, você precisa de algo que o seu padrão de vida atual está destruindo: margem. Sem margem, você não tem manobra. Sem manobra, você é apenas um alvo fixo. O sistema financeiro é como um oceano. Se você tenta nadar contra a maré do consumo, você morre afogado. Mas se você entende as correntes, você pode surfar nelas. A alavancagem é essa corrente, mas ela só funciona para quem parou de sangrar capital em passivos inúteis. Você precisa entender o conceito de dívida de valor. É quando o dinheiro que você pega emprestado gera um retorno maior do que o custo do juro. Mas o sistema só te oferece a dívida de consumo, porque ela é terminal, ela morre em você. A dívida de valor se multiplica. O padrão de vida que te suga é o maior inimigo da alavancagem, porque ele consome a sua garantia, ele consome o seu fôlego. Para mudar de patamar, você precisa aprender a arte de ser financeiramente obeso em ativos e anoréxico em gastos desnecessários. É o choque de realidade que separa os amadores dos estrategistas. Chegamos ao ponto de não retorno. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando decorar as regras de um jogo que foi feito para elas perderem. Elas tentam ser os melhores escravos, os mais produtivos, os que têm o padrão de vida mais brilhante. Mas a verdadeira vitória não está em ganhar o jogo, está em sair da mesa. A desconexão final acontece quando você percebe que a sua identidade não está atada ao que você possui. Quando o seu custo de vida é uma fração ridícula do que você gera, o sistema perde o acesso à sua mente. Você se torna um fantasma na máquina. Você consome o que quer, quando quer, mas não porque precisa provar algo, e sim porque você é o mestre do seu desejo. O padrão de vida é uma ilusão de ótica. De longe parece sucesso, de perto é apenas um conjunto de obrigações que te impedem de olhar para o horizonte. A liberdade real é silenciosa, discreta e muitas vezes invisível. Ela não posta fotos em jatinhos. Ela aproveita o silêncio de uma manhã de terça-feira sabendo que não deve nada a ninguém. A fábrica de escravos silenciosos continua operando lá fora. Os sinais estão em todos os lugares, nos anúncios, nos shoppings, nas conversas de bar. Mas agora você tem o código. Você sabe que cada centavo gasto em vaidade é um tijolo a mais na sua parede. A decisão de continuar construindo essa parede ou começar a derrubá-la tijolo por tijolo é exclusivamente sua. O sistema vai continuar tentando te seduzir, mas ele não pode te obrigar a assinar o contrato. A caneta sempre esteve na sua mão.
O sistema prospera com a sua sede de pertencimento, mas a sua liberdade nasce na coragem de ser um estranho para a multidão. Pare de alimentar a engrenagem que te consome e comece a construir a fortaleza que te protege. O jogo acabou para quem aprendeu a ler as letras miúdas. Agora é hora de você escrever a sua própria história.